Olá, sejam bem-vindos a mais um Agora Que São Elas. Eu sou a Bárbara, do Clube Gastronômico, e hoje, para receber os nossos convidados, a Sueli e o Luiz, eu vou preparar um prato típico da Toscana. E nós temos uma novidade: a Portos Importadora agora participa do programa, indicando vinhos para a nossa harmonização com os pratos. E se você quiser entrar em contato comigo, basta entrar no site www.clubegastronômico.com.br. Eu vou ali na cozinha preparar o fusilli e já volto. Salve, salve! Começando Agora Que São Elas, aqui na TV aberta. Obrigada pra você que tá ligadinho aí no canal 9 da NET, 186 da Vivo. O papo hoje muito me interessa. Primeiro, essa roupa maravilhosa, Pepita, já conhece meu gosto, obrigada. E hoje, gente, falando de um assunto que eu amo, né? Adoro frio, adoro viagem, gosto de calor também. Quando a gente está viajando, vale tudo, ir para qualquer lugar do mundo, conhecer outras culturas. Mas e será, falando em empreendedorismo, como será que está o mercado de viagem hoje no Brasil, diante de todo esse cenário? Bora conhecer as pessoas que estão conosco à mesa. E aí, para começar logo de cara com informação, Sueli, quem é a TBO Holidays e como você se posiciona no mercado? A TBO Holidays é uma empresa, uma multinacional, baseada em Dubai, e veio para o Brasil para trazer tecnologia para agências de viagens. E além disso, a gente trabalha como um consolidador de hotéis. Então a gente tem negociações com os próprios hotéis, como a gente tem negociações com outros fornecedores, e a gente coloca isso tudo numa plataforma para oferecer uma facilidade maior para as agências de viagens. Tudo online? Tudo online. E tudo B2B? Tudo B2B. Ok. E Luiz, me conta, o Vai Voando. Eu achei tão legal quando eu li. Explica para as meninas o que é o Vai Voando. Vai Voando é uma rede de agências voltadas às classes populares. Então a gente leva hoje o serviço de passagem aérea, transporte aéreo, e em breve outros serviços turísticos para o público da baixa renda. Então, comunidade, periferia, favela, tudo que a gente tem demais, infelizmente, está no nosso país, mas que não tinha acesso a esse tipo de serviço até alguns anos atrás. Quanto tempo no mercado já? A gente vai completar 7 anos agora em setembro. Uau, que bacana. A TBO está em 52 países, é isso? A gente já está presente em 52 países. Aqui no Brasil é uma startup, né? Então eu estou iniciando esse projeto aqui. Tem já 1 ano, mas a gente considera ainda como uma startup. Tá, e aí foi bom você tocar nesse assunto, iniciando num momento em que o Brasil está vivendo um momento econômico não muito agradável, né? E claro que quando a gente fala em viagens B2B, então fala-se talvez em negócios, né? E no seu caso, no Vai Voando, você trabalha com classe CD, Sim. Né? Como que está o mercado nesse momento? Para nós, a gente está vivendo o nosso melhor momento. Né? A gente vem crescendo pós ano e especialmente ano passado e esse ano tem sido anos muito especiais para nós, porque a gente conseguiu, acho que, difundir bem esse conceito nas comunidades onde a gente está. Por um lado, a crise está trazendo desemprego, o desemprego traz mão de obra, traz pessoas procurando, sedentas por oportunidade de empreender, e a Vai Voando é um negócio para quem quer empreender com pouco capital, com facilidade, com rapidez.
Então isso tem feito a nossa base, nossa rede de vendas crescer bastante também. O público da baixa renda é um público emergente, na última década e meia vem crescendo o poder aquisitivo e com isso também não deixou de consumir. Luiz acabou de falar que é o momento de empreender, né? Quando a gente empreende, a gente precisa de uma contadora. Suprema Contabilidade. Traz pra gente o que vocês têm hoje. Olá, estamos de volta com o quadro Panorama Contábil, no Agora que São Elas. E para responder várias dúvidas que chegaram para a gente sobre RH, a gente trouxe hoje o Ricardo Mota, que é diretor da BRH e da CONA, e ele é sócio da Escola Superior de Varejo. O Ricardo vai falar um pouquinho de temas que vai fazer diferença no seu dia a dia de empreendedor e empresário. Ricardo, hoje a gente vai tocar num tema que tem muito a ver com contabilidade também, né, com gestão, que é redução de custo em benefícios. E aí a gente quer saber o que você traz de novo para a gente, o que você traz de coisas que estão aí à disposição do empreendedor e do empresário e que eles não veem. Bacana. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou responder algumas dúvidas ou, pelo menos, deixar alguns insights e inspirações para que vocês possam usá-las aí no dia a dia de vocês. Falar de RH hoje em dia é extremamente importante. Não tem uma empresa, independente do tamanho, que viva sem o papel da área de recursos humanos. Muitas vezes a gente imagina a área de recursos humanos, Cris, como uma grande área ou que você tem que ter uma estrutura gigante, e não é bem assim. A ação de gerir pessoas está no papel de cada gestor. Se você tem uma empresa e nessa empresa tem uma pessoa, com certeza essa pessoa é responsável pela gestão de pessoas. O que você precisa ter são processos bem definidos de como agir em cada uma das situações. Mesmo porque o nosso público, Ricardo, são de pequenos e médios empresários. E assim, normalmente, ou ele é a equipe, né, porque ele faz tudo dentro da empresa, ou ele tem uma equipe pequena e um custo, uma receita que não cabe ter uma área específica de RH. Mesmo assim, é possível a gente ter um RH na empresa? Com certeza, porque mais do que ter uma área de RH, como eu comentei, você tem que ter as ações de RH. Então, por exemplo, vamos ser práticos aqui. Então, quando você contrata uma pessoa, você tem que ter o processo de como essa pessoa chega até a sua empresa, como você recebe essa pessoa, qual a atenção que você dá a ela, porque a primeira impressão, sem dúvida, é o que vai fazer a diferença dessa pessoa em relação à sua empresa. Então, esse é um papel muito importante. E se você contrata constantemente, você não pode a cada momento fazer de um jeito diferente. Então, para isso existem processos. Não necessariamente é a área de RH que vai fazer, mas o gestor ou a pessoa que precisa de determinada função. Então, ele lendo os processos ou o procedimento da empresa, ele entende como deve receber os candidatos e futuros empregados ou colaboradores da empresa. Explica para a gente, que a gente estava comentando antes da entrevista aqui, mesmo o pequeno empresário, vamos dar um exemplo aqui do Vale Transporte, a gente consegue reduzir custo de forma que a gente nem imaginava, mais ou menos assim, é o que a maioria nem imagina. Conta como que é isso para a gente. Vamos lá, em relação a custos, né, quando a gente fala analisar a área de RH, muitas vezes as pessoas pensam que é só cuidar de treinamento, eventos motivacionais, fazer festas de final de ano. Não, a área de RH é muito mais estratégica do que isso. A área de RH ela tem a responsabilidade de administrar o segundo, se não o primeiro maior custo da empresa, que é a folha de pagamento. Então, além disso, você tem todos as leis trabalhistas que você tem que estar o tempo inteiro alinhado para que tudo corra dentro, né, da legislação, para que a gente não tenha nenhum problema. Para minimizar os riscos trabalhistas. Minimizar, tudo que a gente puder minimizar hoje em dia é melhor. Mas enfim, em relação à redução de custo, o que é muito importante hoje? Quando a gente chega até uma empresa e o pessoal fala, olha, tenho que reduzir os custos da área da empresa, a primeira coisa que o RH pensa é, vou demitir. E isso deveria ser a última coisa.
porque dentro da área de recursos humanos você tem várias opções. Então, um exemplo que você trouxe do Vale Transporte. Por incrível que pareça, existem muitas empresas no mercado falando sobre, olha, eu consigo reduzir para você de 10% a 30% o seu custo com Vale Transporte. O porquê isso? Porque, por incrível que pareça, muitos funcionários não utilizam o Vale Transporte, mas eles não comunicam à empresa que não estão usando o Vale Transporte. Essa é uma pergunta frequente que chega para a nossa assessoria contábil, né? Olha, Cris, eu não desconto 6% do Vale Transporte, por exemplo, porque a minha empresa era pequena, tinha 2, 3 empregados, eu acabei não descontando, porque, caramba, a pessoa já ganha pouco, né? Ainda vou descontar 6%. Só que cresceu a empresa, agora tem 20, 30 empregados, esse custo aumenta. E aí, eu posso começar a descontar? Bom, o que acontece é, se você não descontava a taxa ou o percentual de até 6% e você quer passar a descontar isso, você tem que fazer um aviso com antecedência para o funcionário e algumas vezes negociar com o sindicato. Porque você deve olhar no seu acordo coletivo, porque muitos dos acordos coletivos têm essa negociação escrita e o que você tem que tomar como cuidado. Dado isso, se você não desconta hoje, sem dúvida, aí tem um dinheiro, né, que a empresa poderia economizar no resultado mensal. Porque além do funcionário não usar e você não descontar a taxa, você está perdendo, o empresário está perdendo. Você paga já os impostos, você paga o salário, você paga os benefícios, então você tem que ter vamos chamar uma coparticipação no funcionário. O funcionário contribui com o valor, ele se sente mais responsável por aquilo. Então ele para e fala, se eu não preciso, por que não avisar a empresa? E muitas vezes também, por que o Vale Transporte é possível você economizar entre 10% a 30%? Porque o funcionário pediu quando entrou na empresa, deixou de usar e não avisou. Ou ele mudou de residência, agora tem um percurso menor e também não avisou e continua ganhando do percurso maior. Exatamente. Ele não avisou que mudou, ele comprou um carro, ele vem de carona, ele agora casou, compraram um carro, vem junto, enfim, tem N motivos pelo qual ele deixa de usar o Vale Transporte, não avisa. Como eu não tenho desconto, aquele crédito está lá. E muitas vezes a empresa paga, vai para o órgão, né, que administra, e o colaborador nem vai até o local para fazer a recarga, e esse dinheiro fica perdido. O que as empresas estão fazendo atualmente é não deixar o dinheiro ir para lá, para o órgão e ficar perdido, ou seja, ela fica na empresa disponível para o colaborador. Você cumpre o que está na legislação, mas não vai fazendo um saldo, né, uma conta corrente nos órgãos emissores. Esse é um tema que eu tenho certeza que todos vocês ficaram muito interessados e querem saber muito mais. Então, assim, eu vou convidar o Ricardo a participar dos nossos próximos quadros, pelo menos 1 ou 2, para acabar esse tema, pelo menos deixar vocês com a dúvida ou com o insight de como buscar mais informação. Você topa, Ricardo? Com certeza. Então, tá bom. Então, mas nos próximos quadros a gente vai falar de outros benefícios que a gente pode reduzir, né? Fora o Vale Transporte. Sem dúvida, nós temos oportunidades com assistência médica, com contribuição em cursos, tem várias formas que o RH pode olhar para dentro de casa e antes de pensar em demitir, saber como economizar na minha folha de pagamento, de forma correta. E se você tem dúvidas, manda para o nosso e-mail de contato, @supremecontabilidade.com.br, que a gente vai responder dúvidas relacionadas a este e outros quadros do Panorama Contábil. Até a próxima semana, às 9h na TV aberta, no programa Agora Que São Elas. Voltando aqui, Cris e Ângela sempre passando muita informação interessante para que a empresa cresça. Celi, diz uma coisa para mim. Quais as vantagens, né, que a TBO Holidays trouxe para as agências de viagens? A TBO traz para o mercado brasileiro uma facilidade para a agência de viagens, onde ela consegue em tempo real ver todos os produtos que o próprio passageiro conseguiria ver numa outra agência de viagens que seria online também.
Então, ela tem em mãos uma facilidade muito rápida para poder informar o passageiro tudo que a demanda que ele pediu para a agência de viagens. E aí, gente, quando a gente fala em tempo, vamos dar um tempo. Carmen Lima. Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Vamos Dar um Tempo. Hoje nós vamos falar sobre pessoas ocupadas e pessoas produtivas. Existe uma diferença, obviamente, na própria palavra, né? As pessoas ocupadas são aquelas que estão sempre em ocupação, estão sempre fazendo alguma coisa, mas não necessariamente trazem um bom resultado. Já as pessoas produtivas, como o nome também já diz, são aquelas que produzem, aquelas que fazem alguma coisa, as que são responsáveis pelos bons resultados. E o que faz a diferença entre uma e outra? Primeiro, o planejamento. As pessoas que são produtivas, normalmente elas têm um bom planejamento e cumprem esse planejamento até o final. Já as pessoas ocupadas, normalmente vão fazendo as coisas da forma que vão aparecendo, né? Você lembra que a gente já falou sobre coisas importantes e coisas urgentes, né? As pessoas produtivas, elas mantêm o foco nas coisas que são importantes, quer sejam importantes de curto prazo ou importantes de longo prazo. Já as pessoas que ficam sempre ocupadas, correndo para um lado e para o outro, elas focam somente nas coisas que são urgentes e nem necessariamente importantes. As pessoas produtivas, normalmente, elas costumam delegar atividades, delegar tarefas, elas costumam dividir as atribuições. Já as pessoas ocupadas, elas normalmente centralizam tudo, elas ficam responsáveis por fazer tudo e, obviamente, elas ficam superlotadas, né? Além disso, as pessoas que são produtivas, elas sabem dizer não. Elas sabem selecionar aquilo que realmente é importante e aí elas focam, como eu já falei, naquilo que é importante e dizem não para as outras coisas. Já as pessoas ocupadas, elas costumam dizer sim para tudo e aí acabam, obviamente, cheias de coisa para fazer e no tempo que, obviamente, não vai ser hábil para realizar, né? Então, assim, obviamente, para os resultados que você busca, para que você tenha uma melhor performance, um melhor desempenho, é muito mais interessante, né, se transformar numa pessoa produtiva, numa pessoa, digamos assim, que traz resultados, né, que realiza, do que numa pessoa que só fica correndo para um lado e para o outro, cansando, se estressando, né? Às vezes estressando os outros também, e no final da semana, no final do mês, acaba não tendo aqueles mesmos resultados, né? Então, para você não ser uma pessoa ocupada e sim uma pessoa produtiva, lembre-se, você vai ter que ter planejamento, você vai ter que focar naquilo que é importante, você vai ter que delegar tarefas, dividir tarefas com outras pessoas e aprender a dizer não, ok? Então, seja produtivo porque vale muito mais a pena, é mais tranquilo e o resultado é muito melhor. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Carmen Lima sempre trazendo aí grandes informações de tempo. Está em Fortaleza, longe da gente, mas agora acho que eu vou contratar alguém aqui para me levar até você, a gente bater um papinho, Carmen. Liz, tem perguntas para os nossos convidados? Oi, gente. Oi, Kátia. Temos sim. É do nosso seguidor Vinícius Alegrete, do Rio de Janeiro. E a pergunta vai para o Luiz. Qual é o perfil do cliente Vai Voando e as suas diferenças frente às demais agências de viagens? Bom, Vinícius, a diferença do público da Vai Voando para o público tradicional é que é a classe emergente, classe C, D, e que tem dificuldade a crédito, que geralmente não consegue comprar nos meios tradicionais porque não tem grande limite no cartão de crédito para comprar, ou às vezes nem tem cartão de crédito, não tem conta em banco, não tem como comprovar a renda, e tem que comprar ou à vista, né, no meio tradicional, ou, enfim, tem que conhecer a Vai Voando e o serviço que ela oferece, que por enquanto é pioneira nisso. É um serviço que ele não é excludente. Então, você não faz análise de crédito, você não consulta SPC e Serasa, qualquer pessoa pode fazer essa compra, basta se programar. Sueli, me fala uma coisa, 52 países, né? Meu Deus, que empresa, né? Multinacional mesmo. Quais são os roteiros que os brasileiros, se vocês estão em 52 países, eu imagino assim, N roteiros, mas no Brasil, quais são os roteiros mais escolhidos ou os preferidos dos brasileiros? Vocês têm essa...
A gente tem, sim, ainda continua sendo os Estados Unidos, né? O brasileiro gosta muito de ir para Miami, Las Vegas, Nova York. Só que, por um outro lado, a gente também vê uma demanda para a parte, né, da Ásia, né? O brasileiro também vai para a China, Índia, Tailândia, né? Os países, a Indochina. Então, tem de tudo um pouco, mas ainda a predominância continua sendo os Estados Unidos. Legal, e aí falando em viagens, né, arrumar mala, arrumar roupinhas, saber qual é o clima que você está viajando, para onde você está indo, você mais, o que você trouxe para nós, Priscila? Olá meninas, estou novamente no programa Agora que São Elas com o quadro Você Mais. E hoje eu trago como tema Você Mais Empoderada. Agora vocês podem se perguntar, é fácil o empoderamento? Que ouvimos falar tanto sobre empoderamento feminino? Não, não é fácil. Você precisa muitas vezes ter um resgate e obter um autoconhecimento para poder elevar a sua autoestima. E como é que nós podemos fazer isso, ter esse autoconhecimento? Muitas vezes nós não conseguimos fazer esse reconhecimento de nós mesmos. Nós olhamos só aquilo que nós vemos por fora. E por dentro esquecemos que somos seres humanos com nossas crenças, nossos valores, enfim, tudo aquilo que nos compõe. E isso é o empoderamento. Talvez você não consiga enxergar a si mesmo e precise de um auxílio de uma pessoa profissional, como um coach ou um psicólogo. Mas aí você vai conseguir resgatar essa autoestima e se empoderar. E para falar de um look que empodera você, eu poderia te dar várias sugestões. Poderia te dar sugestões de tailleurs, de blazers, de calças de alfaiataria, camisas de alfaiataria, que são justamente roupas ditas que empoderam a mulher. Estou trazendo um look moderno através de uma camisa com estampa animal print que é totalmente feminina e transmite a feminilidade e empodera você, e uma calça de neoprene tipo flare, que é a última tendência de moda, já veio do verão, vai continuar no inverno e talvez várias estações, porque é uma calça que alonga a sua silhueta, deixando você também mais empoderada e mais elegante. Esse look e outros looks maravilhosos você encontra aqui no Espaço da Pepe, que é um espaço maravilhoso que está nos apoiando, e você conta com todo o carisma e a simpatia da Pepita, que é a proprietária da loja, a qual a receberá com todo o glamour e pompa que você merece. Para você que é empresário ou empreendedor e quer inserir o dress code em seu mundo corporativo, entre em contato comigo através do WhatsApp ou Facebook. Eu terei um imenso prazer em levar a você palestras e workshops falando sobre esse assunto. Eu espero, meninas, que vocês tenham gostado das dicas de hoje, porque aqui você é mais. Uau, Priscila, cada look lindo, amei. Diz uma coisa pra mim, Luiz. O que é o CUFA? A CUFA é a Central Única das Favelas. Na verdade é uma ONG, talvez das maiores ONGs que a gente tem no país, das mais organizadas. Ela faz um trabalho muito bacana de inclusão de jovens de periferia e comunidade, várias atividades, desde atividades esportivas até de formação, né? Tem parceria com o Sebrae. Então eles preparam as pessoas para o mercado de trabalho e ocupam essas pessoas, né? Tirando dos riscos que a gente sabe que a gente tem nas comunidades, nos rincões do nosso país. Interessante. E essa formação propicia a mão de obra que muitas vezes ela fica preparada e pronta, mas ela não se pluga diretamente numa oportunidade. Então você está dizendo que você oferece para o pessoal da comunidade tipo de uma franquia. Se ele quiser ter uma franquia dentro das favelas, para que ele faça a ponte da venda, é isso? Na verdade, embora nós não sejamos ainda uma franquia, a gente até está em estudo para isso, mas é um modelo bem simples de associação ao ano, de plano de negócio. Uma vez que a gente enxerga pessoas com capacidade empreendedora, com perfil para isso, a gente vai lá e capacita na venda de passagem aérea, né, especificamente nesse segmento que a gente está, e a gente vai atrás, faz quase uma consultoria
de identificar um lugar para essa pessoa vender, enfim, muitos até já têm alguns lugares de conhecimento. Dentro da comunidade existe muitos comércios, muitas pessoas que são já conhecidas e são os grandes fiadores, vamos dizer assim, da nossa marca. Legal. Vai Vanda não é tão conhecida ainda massivamente, então a pessoa ela compra por causa do seu Zé da mercearia, da Dona Maria, da papelaria, assim por diante. E a gente encontra nessas pessoas a oportunidade de complementar a renda, né, de trazer um incremento, de vender algo novo. A CUFA, ela, quando identifica pessoas com esse potencial, traz para nós a grande riqueza que é de encontrar pessoas empreendedoras. Esse é um grande desafio para os negócios, a gente encontrar pessoas que querem fazer de verdade. Tem atitude empreendedora. Exatamente. Né? Bacana. E fala uma coisa para mim, Sueli, foi difícil implementar a TBO Holidays aqui no Brasil? Foi burocrático? Como que funcionou? Porque é uma empresa muito grande, eu imagino que estava faltando isso mesmo aqui, né? É uma tarefa difícil, é uma tarefa burocrática, né? Porque a empresa decidiu abrir uma empresa brasileira, então a TBO Holidays hoje é uma empresa brasileira, né? A nossa matriz é Dubai e hoje a gente é uma filial, então eu posso dizer que eu levei aí pelo menos uns 6 a 7 meses estruturando toda a empresa para poder conseguir, né, capital estrangeiro. Tem muita coisa envolvida para se abrir uma empresa nesse país, sim. Ainda é muito burocrático. Entendi. Mas o brasileiro em si, agora para os dois, é um povo que viaja, né? Eles gostam muito de viajar. Sim, sim. Independente da atual situação nossa econômica, a gente não vê uma queda muito brusca, principalmente em relação a viagens, né? Então, é um segmento que cresce muito todos os anos. E a gente sente, acho que todas as pessoas que são agentes de viagens, que têm uma agência de viagem, sentiu, mas o brasileiro continua viajando. Porque viajar é isso mesmo, né, gente? A gente está terminando, está chegando de uma, já está programando a seguinte, né? É bem disso que se trata. E aí vocês dois trabalham também com a linha de internet, né? Em oferecer as passagens e coisa e tal. E aí, nada mais justo. Saulo Camelo, Papo Digital. Olá meninas, estamos novamente aqui no Papo Digital, no Agora Que São Elas, na TV aberta. Hoje falaremos sobre o Saque 2.0. Não sabe o que é isso? É simples, é o atendimento ao consumidor dentro das mídias sociais. Esse atendimento não é robotizado ou automatizado, é um atendimento mais pessoal e que o cliente realmente sabe que você está falando com ela por aquele canal. Irei te mostrar a maneira ideal para fazer esse atendimento, agradar seus clientes e, consequentemente, conseguir mais vendas através das mídias sociais. Acompanhe. Um caso legal de atendimento bom ao cliente é da página Nunes Magazine. Eles são um exemplo de como tratar bem o cliente e de maneira rápida e eficaz. O Facebook adotou uma nova ferramenta que permite aos visitantes da página verem quanto tempo de resposta ela atende seu cliente. Nesse caso, ela tem 100% de taxa de resposta, com um tempo de 16 minutos cada uma em média. Essa agilidade é devido ao gerenciador de páginas, que é um aplicativo no celular que você consegue instalar e ver todas as informações da sua página em mensagens. Assim você consegue agilizar o processo e tratar melhor o seu cliente e de maneira mais rápida. Vá na aba Mensagens da sua página e você pode verificar todas as mensagens que seu público enviou para você. Seja rápido de maneira eficaz e diga que vai ver como responsável e já retorna. Com a resposta em mãos, seja sempre educado e diretivo em suas mensagens. Trate bem todas as pessoas, pois eles podem ser clientes em potencial. Conseguiu entender? Espero que com essas sugestões você consiga melhorar o atendimento da sua empresa com o seu cliente. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode me mandar no e-mail saulo@camelocom.com. Nos vemos na próxima semana, onde falaremos de públicos no Facebook. Até lá! Saulinho, eu tô amando o seu quadro, tô aprendendo muito com você. Mas agora,
Não muda de canal, daqui a pouco eu volto. E aí, Liz, 30 segundos é muito tempo para falar sobre a sua empresa? É o suficiente, viu? E dá um retornão. Opa. Agora você imagina então 5 minutos, Kátia? No Agora Indica? Isso mesmo. Porque além de você fazer inserções de 30 segundos aqui no Agora Que São Elas, você também pode ter um quadro só com a sua empresa de até 5 minutos. 5 minutos pode mudar uma vida? Pode, 5 minutos que mudarão sua vida. Eric Stankovic. Eu tive o privilégio em nascer em uma família de educadores. A minha mãe é minha coaching pessoal e profissional. E aprendi, entre outras coisas, que as pessoas procuram estudar muito de sua área específica de trabalho e aprendemos isso no curso superior, como também aprendemos o conteúdo, mas não aprendemos nada sobre liderança. Estou cada vez mais convencida que se desejamos construir famílias mais felizes, empresas ou escolas mais saudáveis e comunidades mais solidárias, devemos compreender o valor da liderança. Precisamos cada vez mais educar líderes, não apenas seguidores. Precisamos educá-los para o futuro, não apenas para o passado. Quanto mais baixa uma capacidade de liderança de uma pessoa, mais baixo o limite de seu potencial. Quanto maior capacidade de liderar, maior o limite em seu potencial. Quem disse isso foi John Maxwell. Liderança tem efeito multiplicador. Faça você um exercício e mentalize onde quer que seja. Você vai encontrar pessoas inteligentes, talentosas, de sucesso, que são capazes de irem mais longe por causa dos limites de sua liderança. Quando equipes talentosas não vencem, percebam, a falha foi na liderança. Avalie sua capacidade de liderança. Peça a outras pessoas que classifiquem a sua liderança, revendo aspectos como habilidade com as pessoas, com os relacionamentos, o seu autoconhecimento, seu pensamento estratégico e planejamento. O quanto você está disposto a crescer em liderança? Liderança é sua habilidade de inspirar as pessoas a agir. Significa conquistá-las por inteiro. Espírito, coração, mente, braços, pernas. E aí está a diferença entre poder e autoridade. Quando você tem poder, as pessoas fazem a sua vontade, mesmo que não desejem. Quando você tem autoridade, as pessoas voluntariamente fazem a sua vontade por causa da sua influência pessoal. Isso é que faz um grande líder. Dizem que liderança é um dos traços característicos que formam um perfil empreendedor. Tenho certeza disso, mas não estou certa se o que ouço das pessoas sobre liderança é o conceito que imagino que um empreendedor, um educador, deve ter. Principalmente no que diz respeito à responsabilidade sobre sua equipe. Você precisa saber por que as pessoas te respeitam, se é pelo que você é ou pelo que você está. Se é pela pessoa ou pelo título do cargo. É fácil alguém se dizer líder quando exerce o poder pela força da hierarquia. Você só aprende a exercer a liderança verdadeira quando você consegue isolar essas variáveis e exercer influência pelo carisma,
pela empatia, pelo exemplo, pelo comprometimento e pelo engajamento pessoal. Você se torna uma pessoa mais nobre quando, ao invés de reclamar, por exemplo, que a secretária que deixou o telefone tocar por se ausentar da sala, você mesmo atender esse telefone e anotar o recado e passar para ela depois. O verdadeiro líder conquista confiança pelo que ele demonstra ser através de pequenos atos que contrabalançam a humildade de um funcionário com a altivez de um líder. E até o nosso próximo encontro. E voltamos com Agora que São Elas. Kátia, temos uma pergunta para os nossos dois convidados, que vem da Maria Augusta, aqui de São Paulo, capital. Qual é a sua expectativa de crescimento para esse ano? O dólar alto afeta os seus negócios? Bem, Maria Augusta, a gente tem uma perspectiva de crescimento muito grande, porque a empresa está começando agora aqui no Brasil, então a gente não pode desanimar, por mais que a gente pense que as coisas não estão indo tão bem, mas a gente realmente tem uma perspectiva de crescimento. Quanto ao dólar alto, sim, afeta bastante, principalmente a parte de viagens internacionais. Hoje a gente vê um crescimento maior nas viagens nacionais do que nas internacionais, apesar de que o brasileiro ainda continua voando. Mas o dólar afeta um pouco, sim, o nosso trabalho. Pois é, Maria Augusta. No caso da Vai Voando, por a gente não trabalhar com o internacional, a gente é menos afetado em razão do dólar. O mercado para nós vem muito aquecido, né? Principalmente pelo crescimento da nossa base de vendas. E a gente cresceu o ano passado 29% em relação a 2014 e esse ano a nossa projeção é crescer 24%. E estamos fazendo uma série de ações também. A gente passou recentemente por uma fusão. A Vai Voando pertence a um grupo que hoje é um dos maiores grupos de turismo do país, que é a Flytour Gapnet. E a gente está tentando fazer muito mais do que os 24%, porque a gente acredita que é possível, o momento está oportuno. Tá vendo que interessante, Maria Augusta? Só aqui no Agora que São Elas que a gente consegue trazer dois nichos diferentes, falando em viagens, né? Com dois perfis diferentes, duas visões diferentes. Mas o importante é que tá todo mundo viajando sim, independente do que está acontecendo, ou a negócios, ou para exportar, ou para passear, ou para visitar seus parentes, né? O importante é que as coisas estão acontecendo. Agora eu quero entender o que está acontecendo no quadro Direito e de Salto. Doutora Flávia, conta. Olá! Mais um vídeo sobre características empreendedoras para advogados. Hoje nós vamos finalizar as características e vou passar para vocês umas perguntas para que você se faça e se conheça. Será que você está no caminho certo para empreender? Vamos lá! Correr riscos calculados. Essa é uma característica extremamente importante e, na verdade, é o que acaba diferenciando o empregado do empregador. A gente até num dos vídeos já falou sobre isso quando falamos sobre o passivo trabalhista e tal. O empregador sempre assume o risco da atividade, não é? Ou seja, o empreendedor tem que ter esse sangue frio. O empreendedor tem que saber que vai correr riscos calculados, que vai investir ali uma grana e vai ter que aguardar pelo retorno. Vai ter que saber que vai contratar pessoas e vai correr o risco dessas pessoas se adaptarem ou não ao seu negócio. Enfim, a característica de correr riscos calculados para você que empreende ou que pretende empreender. E agora umas perguntas para você se fazer e refletir sobre elas. No seu dia a dia, você busca desafios? Você gosta de desafios ou esses desafios ou eventuais desafios te incomodam? No seu dia a dia, quando você vê alguma dificuldade em finalizar alguma coisa, você busca um plano B? Você busca um plano C? Como é que você lida com essas dificuldades? Você usualmente é como? Você gosta de correr riscos? Você busca novas possibilidades? Usualmente você é como? Você prefere coisas novas? Você prefere as coisas que acontecem usualmente no seu dia a dia? Você enfrenta desafios?
Quando você vai realizar alguma coisa nova, você busca informações, você analisa os cenários, você vê as possibilidades, você erra, acerta, aprende coisas novas, você fica irritadiço, você fica feliz. E se algo der errado, você foca no seu objetivo e tenta de novo? Ou você prefere desistir e ir por outro caminho? É isso. Pense nessas perguntas, veja como serão as suas respostas. Se lembre das características todas que nós conversamos, que foram persistência, busca de informação, estabelecimento de metas, utilização da rede de contatos, persistência, comprometimento. A característica de hoje que foi correr riscos calculados. Pensa nas características, pondera com as suas respostas a essas perguntas. E é isso, caros colegas. O mundo precisa mais de advogados empreendedores. Compartilha comigo as suas experiências empreendedoras para que a gente possa produzir vídeos que possam engrandecer mais a vida de outros colegas. Mais uma vez eu agradeço o pessoal do Estúdio 22, clínica de estética e beleza que cuida da gente e está nos ajudando na produção toda para os vídeos. O meu e-mail é contato@direitodesalto.com.br. E não se esqueça, toda segunda-feira tem assunto novo no programa Agora é que São Elas, das 21 às 22 horas. Doutora Flávia Maria, sempre muito competente, e aí, falando em competência, a gente não pode deixar de falar de empreender com excelência. Diana Cândida. Olá, estamos de volta com o quadro Empreender com Excelência. Eu quero falar para vocês que na última semana a Santa Iso participou como um dos realizadores do Networking Conference São Paulo, que aconteceu na FECAP. Foi um evento de networking totalmente colaborativo. Nós tivemos aí a participação de muitos palestrantes. Aqui tem alguns cartões, alguns contatos que foi possível fazer. Fora esses aqui, eu quero dizer para vocês que já no domingo eu tinha 20 pedidos de conexões no LinkedIn de pessoas influentes, de clientes que podem fazer, que vão fazer, que já estão fazendo a diferença na minha empresa, e que networking é possível sim mudar a realidade das nossas corporações, das nossas empresas, dos nossos negócios. Então, muito obrigada ao Agora que São Elas, muito obrigada a Malu Neves, muito obrigado a todos que estiveram presentes lá no evento. Hoje o nosso tema é um assunto que foi bastante interessante, que aconteceu num cliente. Ao chegar para prestar a consultoria ISO 9001, eu me deparei com uma outra consultoria dentro da empresa. O que acontece? Essa empresa teve uma reclamação registrada num site e isso gerou um grande impacto para o nome da empresa. O que acontece com essa empresa? Além dela ter a certificação ISO 9001, ela também tem certificação de produto e ela também tem venda online. O que é que ela não se atentou, que eu acho que é importante esse nosso bate-papo de hoje? Que vocês como empresa, loja, todas as pessoas, todos os consumidores, eles hoje têm uma visão um pouco diferente de direitos. A Lei 8078 ela está passando por um projeto de lei na qual ela está sendo editada para que seja incluso, entre outros temas, a venda pela internet. Nós temos aí vários casos de empresas dos mais diversos segmentos que estão com seus nomes registrados em sites no qual a exposição do seu nome com uma influência negativa de uma reclamação tem atrapalhado bastante o desenvolvimento delas quanto à venda de seus produtos e desenvolvimento de mercado. O que é importante que eu vi? Vocês não precisam ter 3 departamentos, 3 pessoas, 3 grupos para atender o Código de Defesa do Consumidor. A ISO 9001, quando ela fala de pesquisa de satisfação de cliente, ela está terrivelmente preocupada em como você está atendendo o produto que você vende para o seu cliente. Então, em toda auditoria, você tem que apresentar uma pesquisa de satisfação e nela, toda a tratativa que você deu caso o seu cliente tenha reclamado do seu produto. Se você é um fabricante de produto que tem como base certificação do Inmetro, então lá está previsto também procedimento para atendimento à reclamação do consumidor e pesquisa de satisfação de cliente. E se você tem venda online, se você tem a venda online,
Então saibam que essa lei, a 8078, ela é para atender essas 3 entradas de reclamação de cliente que são abordadas dentro da sua empresa. O que acontece? Muitas empresas hoje estão com a venda online e com o marketing acontecendo online. A minha dica é: unifiquem esse setor, profissionalizem com técnica. Nós temos aqui a consultoria especialistas em montar esse departamento. É muito importante que vocês tenham um atendimento completo e que isso possa acontecer de uma maneira bastante inteligente na atualidade, porque a velocidade da informação com que os consumidores estão reclamando os produtos é muito alta. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre reclamação de cliente e como você pode atender e algumas dicas de como você pode fazer aí na sua empresa, no seu comércio, no seu estabelecimento, para que você se precavenha, para que você diminua os riscos de ter a sua imagem inserida aí nas reclamações que hoje estão aí na internet, aberta para qualquer pessoa consultar. Então eu vejo vocês no próximo programa e eu gostaria que vocês olhassem aí dentro da empresa de vocês, como é que vocês estão atendendo o Código de Defesa do Consumidor, como é que vocês estão atendendo a legislação, como é que vocês estão atendendo a certificação de produto e como é que vocês estão atendendo ao requisito ISO 9001. Eu vou passar algumas dicas para vocês e aí vai ficar mais fácil o entendimento. Vejo vocês no próximo programa. Tchau! Voltando aqui de 2 quadros de sucesso, né? Trazendo muita informação. E agora, Sueli, fala para mim o que eu estou entendendo, tá? O e-commerce vai acabar com as agências de viagens? Quer dizer, não vai mais compensar estar de porta aberta? Como que vai ser isso? Kátia, essa é uma pergunta que muita gente faz, principalmente quando a gente fala de um segmento de e-commerce, né? Desde que a gente chama de OTAs, né, que são essas agências de viagens online, começaram a crescer muito no Brasil, vem uma vertente do mercado dizendo que as agências de viagem vão acabar justamente por causa disso. Eu não penso dessa forma, eu acho que a função de um agente de viagens ele é muito importante no turismo, porque é ele que dá informação, é ele que te passa uma possibilidade de viagem, é ele que cria um pacote para você. Então, eu não concordo que as agências irão acabar por conta desse e-commerce. Ou seja, né, não tem jeito, o virtual ele serve para ser prático, mas bater papo acabou. E aí, falando em bater papo, a gente fala em indicação, a gente fala da nossa querida Liz Vargas, que agora sai daqui e vai para aí, para essa telinha mostrar o que ela vai indicar hoje. Olá, olha só onde é que eu estou hoje, numa academia. Isso mesmo, atividade física também faz parte das nossas indicações. Só que hoje é uma atividade física diferente. É para você que, assim como eu, detesta academias tradicionais. E hoje a gente vai saber o que é um treinamento funcional. Vamos lá conhecer? Marcelo, explica pra gente o que é um treinamento funcional. Bom, treinamento funcional é todo treinamento que você faz utilizando todo o seu corpo, não só os músculos principais que a gente está acostumado, que é bíceps, tríceps, quadríceps, né? Isso acho que todo mundo sabe, mas também os estabilizadores, músculos pequenos, como multífido, paravertebrais, intercostais, para estabilizar o corpo durante o movimento. Porque na musculação você tem as máquinas te estabilizando, né? Então você concentra um músculo de forma isolada e no funcional eles trabalham de forma integrada. Eu acho que a verdadeira força ela está em saber utilizar o peso do corpo, saber lidar e suportar o peso do corpo, né? Os músculos, eles também se desenvolvem, ao contrário de que algumas coisas, até respondendo a uma pergunta que ainda não foi feita, dá para crescer fazendo treinamento funcional, porque você põe intensidade no treino, né? Então, é uma forma muito mais natural. Você usa o peso do corpo, sim. Quanto menos máquina, melhor. Tem uma frase do funcional bacana que diz: não use máquinas, torne-se uma.
né? Achei bem bacana. Você tem uma forma muito personalizada, né? Você tem um professor ali te atendendo full time. Isso também é um diferencial, não é, Marcelo? É, mais do que um diferencial é uma necessidade. Porque enquanto você diz numa musculação, senta, pega aqui, fecha, abre, e você pode sair de perto realmente, porque o aluno não vai errar um movimento desse, pelo menos nas máquinas não. No funcional, como você tem que lidar com o seu corpo, não pode deixar o quadril cair se não força a lombar, o joelho avançar demais, porque pode prejudicar. A atenção personalizada que realmente acontece, ela é bem necessária. E pra eu entender, eu sou leiga no assunto e acho que muita gente tem essa dúvida, qual é a diferença do CrossFit e do treinamento funcional? Não, foi ótima pergunta, porque, na verdade, o funcional é relativamente novo. O nosso estúdio tem 7 anos. Foi o primeiro estúdio de treinamento funcional que não foi simplesmente uma sala de treinamento funcional dentro de uma academia convencional. Foi o primeiro estúdio que abriu como treinamento funcional mesmo, e só tem 7 anos. Então, são conceitos novos. O CrossFit apareceu depois, mas com uma marca muito forte. O CrossFit... Explicando agora mais claramente, o CrossFit é uma modalidade de treinamento funcional. Ele é 100% funcional. Só que o funcional abrange, igual eu estava falando, fisioterapia, uma coisa mais postural e uma coisa de alta performance. Então o CrossFit é uma modalidade que tem que ser intensa, tem que mesclar movimentos de levantamento de peso, ginástica e aeróbios, assim como o treinamento funcional. É um treinamento funcional. Ó, para você ter uma ideia... Na nossa academia de treinamento funcional, a gente usa todos os métodos de treinamento funcional. E a gente dá treinos de CrossFit. Eu sou formado em CrossFit pela CrossFit Brasil, pela CrossFit Mundial, e posso aplicar treinos de CrossFit. Então, quer dizer, o CrossFit ele é utilizado também dentro dos estúdios de treinamento funcional. Viu só quantos movimentos diferentes você consegue fazer aqui? E olha, se você tiver, obviamente, disciplina, porque sem disciplina nada funciona, você consegue emagrecer bem e afinar. E falando em emagrecer, Má, é verdade que no inverno a gente consegue perder mais caloria do que no verão? Olha, no inverno só para se manter aquecido você já gasta caloria, né? E tem uma outra coisa que ajuda muito no treino, porque no verão, um pouquinho de treino que você faz com o calor, a pressão cai muito rápido. A pressão arterial da pessoa mesmo. Então no inverno você consegue prolongar o seu treino. Então você além de tudo consegue treinar mais. Por incrível, né, que pareça, tipo, bomba a academia no verão. E no inverno todo mundo come mais, dorme mais, fica mais preguiçoso, não treina. Então, ó, você que quer emagrecer, aproveita agora, que vai começar o inverno, né? Aliás, já está muito frio. E vem treinar, vem fazer uma aula aqui com o Marcelo. Aqui não tem só treinamento funcional, né? Não, a Movimento já nasceu assim, treinamento funcional e pilates. E falando do inverno, o que eu acho legal é o seguinte... Eu trabalhei mais de 20 anos em academia tradicional. O funcional tem uma fidelização muito maior no inverno do que uma convencional. Eu costumo dizer que na primeira semana o pessoal some, com medo do frio. Daí ficou lá em casa, comeu, já sentiu, volta na segunda semana correndo para treinar. Então aqui tem o treinamento funcional, pilates de estúdio e mat pilates e yoga também? Tem, a gente tem um yoga muito legal que chama Iyengar, que é um yoga que utiliza alguns materiais e começa a ficar até meio parecido com Pilates. Vale muito a pena, vem provar. O site é Movimente Funcional, Movimente com E funcional, .com.br ou movimentestudio.com.br. O telefone da unidade principal, que é de Perdizes, é 23 61 62 63. Não dá pra errar, né? Não dá mesmo. Treinamento funcional é aqui na Movimente. Eu super indico. Vem pra cá fazer uma aula experimental que você vai adorar, tenho certeza. É com você, Kátia. E aí, saindo do Agora Indica, um dos quadros que tem muito sucesso aqui, a gente vai. Menino da Kilt, o que você trouxe pra gente? Olá pessoal, estamos aqui na confecção do seu Antônio, na Vila Carrão. Ele tem muita coisa para nos ensinar e olha quantas coisas que ele faz. Vamos lá conferir? Antônio, como que é ser casado com a sua sócia?
Bom, ser casado com a minha sócia são duas alegrias, né? Uma é o próprio casamento, dizemos assim, e depois é a vivência comercial juntos, né? Então a gente sabe o que é das necessidades, o que ela precisa, o que ela pensa, o que eu penso, e a gente está sempre em harmonia nesse ponto. Quem teve a ideia? Bem, na verdade, eu quando tinha... Meus pais já trabalhavam nesse ramo têxtil, né? E eu tinha, na época, 8 anos de idade e já começava a mexer com alguma coisa, começava já a mexer nas máquinas e foi indo, que é lógico que isso veio no sangue, né? De solteiro já tinha minha empresa, aí eu casei e fomos até hoje, estamos até hoje aqui juntos aqui nesse trabalho. Então me passa o endereço de vocês, o contato, o e-mail, o site, tudo por aí. Então vamos lá. Nós ficamos na rua Lutécia, número 1141, bairro de Vila Carrão, em São Paulo. Nosso telefone 11 2941 7725. Obrigado, seu Antônio. Obrigado a vocês. Bom, galera, foi muito bacana, muito legal. E se você quiser uma roupa de qualidade, conforto e preço acessível, venham pra cá que o lugar é top. Meninas, é com vocês. Até semana que vem, galera. Uau, que bacana, né? Pessoal, tá no fim. E aí, falamos em viagem, né? Vamos viajar aqui na nossa imaginação. Temos vinho agora. Bárbara, vinho da onde? Esse vinho é um vinho português, Kátia, da vinícola Bacalhoa, quem traz pra gente é a Portos, importadora. E indicaram, porque combina muito bem com o molho que eu vou fazer hoje, que é de linguiça e azeitona preta. Então, eu acho que vai harmonizar muito bem. Que delícia! E aí, gente, para terminar o nosso papo, foi muito interessante, queria agradecer a presença de vocês, né? A doação do tempo de vocês estarem aqui conosco. Considerações finais aí para as meninas que nos assistem. Bem, Kátia, eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa para a gente também, né? Falar um pouquinho do nosso segmento. Para você que é agente de viagens, acesse nossa página www.tboholidays.com. A gente tem na nossa plataforma mais de 200 mil hotéis. Tenho certeza que a gente vai poder agregar muito benefício para vocês sendo agente de viagens. Tá bom? Kátia, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, o espaço cedido. E a Vaivana deixa, acho que, uma mensagem para as mulheres, no sentido de nos procurar, aquelas que quiserem empreender e que estiverem, às vezes, quebrando a cabeça no que fazer. Acho que a Vaivana é uma grande oportunidade para essas mulheres. A gente sabe que as mulheres fazem a diferença e a gente gostaria que o nosso time fosse muito mais feminino do que ele é hoje. Então a gente convida todas elas a entrarem no vaivoando.com.br e procurar a gente para fazer a sua loja, montar a sua loja e empreender nesse ramo que está aí crescendo bastante ano após ano. Então aqui um brinde às oportunidades dadas hoje à mesa, né? Espero que vocês, meninas, aproveitem as duas grandes pessoas que a gente trouxe aqui hoje, né? Um formato bacanérrimo para você que está em casa pensando em trabalhar de alguma forma, de empreender de alguma forma. Aqui é o canal. E agora eu quero entender, Bárbara, sua vez, o panelaço, cadê o que você trouxe para nós? Oi, Kátia, hoje eu trouxe pra você o fusilli caseiro, uma massa super tradicional e super artesanal também. Ele é enrolado 1 a 1 essa massa, então você imagina o capricho que eu tive pra fazer esse prato pra vocês. Bom apetite. Bom apetite. Uau. Tá muito cheiroso. Né? Obrigada. Você falou que fez manual? Como manual? assim? É como se fosse um espaguete e depois a gente enrola no arame. Então cada fiozinho, porque o fusilli tem forma de hélice. O de máquina, ele tem aquele formato de hélice mais pronunciado, mas a gente faz o formato de hélice com arame, quando é manual assim. Corta, tira e enrola. Nossa. Bárbara, as pessoas vão querer te encontrar, está muito bom. Como faz? Você pode entrar no site clubegastronomico.com.br ou através do e-mail contato@clubegastronomico.com.br. E aí, gostaram? Sempre muita informação, sempre muito interessante. A gente faz com todo carinho para você. Segunda que vem tem mais 21 horas, hein? Encontro marcado.
Obrigada. Muito bom. Ela é uma mais robusta, assim, é um pouquinho mais difícil de comer, mas eu acho ela interessante, porque como todo bom italiano, o foco é a massa, né? Eu gosto muito dela. Você é italiana? Sou descendente. Eu também sou.